certo? Capítulo 6 aqui do nosso livro. Está na página 500. E esse capítulo vai tratar de inequações e suas representações gráficas e alguns elementos de geometria analítica. Então será de inequação e geometria analítica. Tá bom? Vamos iniciar então. Olha lá. Capítulo 6, página 500. Inequações. Vamos começar com isso aqui. Inequações. Então ele começa dando uma situação problema, dizendo que a inequação pode ser muito útil para resolver problemas. E aí ele dá uma situação problema. É o seguinte: uma pequena empresa produz embalagem para pizza. E tem um custo fixo, é o que a gente chama de custo fixo, ou seja, aquele que não depende da produção, produzindo ou não, eu sempre vou ter esse custo. Eletricidade, água, aluguel, funcionários, manutenção. Então ele gasta isso fixo, sempre R$ 3.900 por mês. Para produzir 1.000 embalagens, a empresa compra matéria-prima no valor de R$ 450. Então, para 1.000 embalagens, tem matéria-prima de R$ 450. Ele gasta isso. E ele vende essas embalagens por R$ 1.230. Qual é a quantidade mínima de embalagem para que a empresa precisa vender mensalmente para pagar os seus custos e começar a ter lucro? Certo? Vamos lá. Olha só como é que ele inicia aqui a situação. Então a gente pode identificar os seguintes elementos. Veja só. Custo da matéria-prima por embalagem. Lembre-se, são 1.000 embalagens. Ora, se as 1.000 custam 450 com matéria-prima, se eu dividir 450 por 1.000, eu sei quanto é que me custa uma embalagem, tá certo? Custo da matéria-prima para cada embalagem, 45 centavos. Só dividir 450 por 1.000. Então esse é o custo da matéria-prima para uma embalagem. Se ele vende essas 1.000 embalagens por 1.230, o valor de venda por uma embalagem será 1.230 dividido por 1.000. Aí eu sei o preço de venda de uma embalagem. 1.230 dividido por 1.000, vai dar R$ 1,23. Aí ele chamou de X a quantidade de embalagem a ser vendida. Tranquilo? Até aí sem dificuldade, nem apenas coletando os dados. Muito bem. Vamos ver como é que ele saiu dessa. Lembre-se, eu quero saber qual é a quantidade mínima que eu devo, quantidade mínima de embalagens que eu devo vender, né? Para começar a ter lucro. Então olha só. Se eu tenho que ter lucro, é porque aquilo que eu vou apurar, que eu vou receber com as vendas, deve ser maior para ter lucro. Deve ser maior do que o custo que eu tenho para produzir qualquer produto. Então, olha só. Se cada embalagem é vendida a R$ 1,23, quando eu multiplico pelo número total de embalagens que eu produzi, eu tenho quanto eu vou vender de embalagem. Vou receber quanto? 1,23 vezes X é a operação que indica a quantia da empresa irá receber ao vender X embalagem. Claro, se eu vender uma embalagem, 1,23 vezes 1, 2 embalagens, 1,23 vezes 2, 10 embalagens, 1,23 vezes 10. X embalagens, 1,23 vezes X. Então isso é quanto eu vou receber com a venda das embalagens. Esse valor tem que ser maior para ter lucro, tem que ser maior que os meus custos. Eu tenho um custo fixo, que não se altera nunca, mas também eu tenho um custo variável, que é quanto? 45 centavos por embalagem. Verdade? Lembra que ele colocou aqui em cima que eu tenho um custo de 450 e as embalagens são vendidas por 1.230, né? E o valor de venda de cada embalagem é de 23 centavos. E o custo para produzir as embalagens com matéria-prima é de R$ 450. Para as 1.000. Portanto, para uma, 45 centavos. Está aqui o custo da matéria-prima. Então, eu tenho dois tipos de custo. O custo fixo, que é esse de 3.900,
E o custo variável, que é de 45 centavos por embalagem. Se eu produzir X embalagem, 45 centavos vezes X, o mesmo raciocínio aqui para minhas vendas. Tranquilo? Então, essa venda tem que ser maior que o meu custo para eu poder ter lucro. Gente, para resolver isso aqui, é como se fosse uma equação. Eu vou isolar os x's. Aqui já tem 23x e aqui ele esqueceu. Infelizmente, aqui tem que ter um xzinho, né? É 1,23x, tá? O autor aí esqueceu, erro de revisão de novo. Tá vendo o x aqui? Ó? É esse mesmo x aqui. Então, 1,23x menos 0,45x, né? O x estava positivo no segundo membro. É como se ele viesse para cá para o primeiro com a operação inversa. Os 3.900 mantém-se lá. Se eu fizer 1,23x menos 0,45x, eu vou obter 0,78x. Continua o símbolo maior, não esquece, aqui é maior porque eu estou diante de uma inequação. Eu quero que as vendas sejam maiores que os custos. Então, maior, o símbolo de maior é esse sinalzinho aqui, que 3.900. Como eu quero o valor de x, eu vou dividir ambos os membros por 0,78. Então, 0,78 dividido por 0,78 dá 1. Então, 1x desse lado. E 3.900 dividido por 0,78, que dá 5.000. Portanto, se eu produzir, né, se a empresa vender mais de 5.000 embalagens, maior que 5.000 quer dizer mais de 5.000. Em um mês, eu pago as despesas. E aí, as vendas serão maiores que os custos. Tá? Então, se você colocar no lugar do X qualquer valor maior que 5.000, fizer esses cálculos, o primeiro membro será maior que o segundo membro. Então, isso aqui foi uma forma que ele encontrou, uma situação problema, para mostrar a importância das inequações. Tá bom? E aqui, logo abaixo, deixa eu apagar esse... Lembre-se que esse x aqui, né, era para estar bem aqui, né? 1,23x. Tá bom? Conserte aí no seu livro. Muito bem. Então vamos definir o que é matematicamente, o que são as inequações. Ele começa lembrando do que é uma equação. Olha lá. Equação são sentenças matemáticas caracterizadas por igualdades. E resolver uma equação significa encontrar o valor ou os valores atribuídos a incógnitas, normalmente o x, para tornar a igualdade verdadeira. Então, o que é uma inequação? É caracterizada por desigualdade. Desigualdade. Enquanto equação é uma igualdade, equos, igual, inequação é uma desigualdade. Né? O prefixo in significa não ser. Então, inequação é não ser igual. Inequação, não ser igual. Ou seja, não ser igual é uma desigualdade. Como é que eu identifico uma desigualdade? Com esses símbolos, ó, maior do que. Quando tem um tracinho aqui embaixo é maior do que ou igual, menor do que, ao contrário, né? A boca aqui para a direita, a boca aqui para a esquerda, para a direita, a boca aqui para a esquerda, né? E menor do que ou igual é só botar o tracinho aqui embaixo. E o diferente, não esquece que ser diferente caracteriza não ser igual, né? Ou seja, diferente pode ser tanto maior quanto menor, não importa, é diferente. Tranquilo? Então, inequação, se aparecer este símbolo, ou este, ou este, ou este, ou este, nós estaremos diante de uma inequação. E aí ele afirma aqui, ó, para resolver uma inequação, nós vamos trabalhar de forma semelhante, não igual, mas de forma semelhante às equações, que a gente já sabe trabalhar. Tá certo? Como é que a gente faz? A gente isola a incógnita em um dos membros, que é o nosso objetivo. Lembrando a história dos sinais, né? Que vocês trabalham aquela história, passa para o primeiro membro, passa para o segundo, né? É como se acontecesse aquilo, tá certo? Então nós vamos fazer exatamente como se fosse uma equação. Lembrando que no lugar de colocar o símbolo de igual, nós vamos colocar o símbolo que aparecer na questão, o maior ou menor
ou diferente. Tá certo? Do maior do que ou igual, menor do que ou igual. Tranquilo? Beleza, né? Pois bem, essa foi a definição de inequação. Está lá na página 500 do nosso livro aqui. Detalhe, o que é importante você lembrar disso? Inequação, nós vamos trabalhar como se fossem equações, algebricamente, trabalhar como se fossem equações, apenas tendo cuidado de mexer com os símbolos, né, de maior, menor ou diferente. Tá certo? Então, enquanto as equações eu tenho uma resposta, exatamente uma resposta, x igual a 3, ou x igual a 4, ou x igual a... Tem um valor específico para... Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Tem um valor específico para as equações. Nas inequações, vocês vão ver que nós teremos várias respostas para o valor da incógnita. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer algumas questões. Até lá.